Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Percy Fawcett. Ele era explorador, militar e cartógrafo britânico. Um homem metódico, obstinado e movido por uma ideia fixa: encontrar uma civilização perdida no coração da Amazônia. Durante anos, Fawcett viajou por regiões inexploradas do Brasil, enfrentando febre, insetos, fome e isolamento. Chamavam-no de louco, mas ele acreditava que existiam ruínas escondidas sob o verde infinito da floresta. A essa cidade misteriosa, ele deu o nome de Z. Em 1925, na sua 8ª expedição, enviou uma última mensagem por rádio: "Estamos perto, muito perto." Depois disso, o silêncio. Ele, o filho e um companheiro desapareceram sem deixar vestígios. Durante décadas, a história de Fawcett foi tratada como uma tragédia de obsessão, o homem que enlouqueceu caçando um mito. Mas com o tempo, a ciência começou a mostrar que talvez o mito não fosse tão impossível quanto parecia. A partir dos anos 2000, uma tecnologia chamada LIDAR, um tipo de radar a laser capaz de atravessar a copa das árvores, começou a revelar o que os olhos humanos jamais enxergaram. Sob a floresta surgiram imagens impressionantes: linhas retas, estradas antigas, praças circulares e valas extensas, todas conectadas em padrões geométricos perfeitos. Aquilo não era acaso, era arquitetura. Essas descobertas mudaram completamente o que se acreditava sobre o passado da Amazônia. Durante muito tempo, os livros ensinaram que aqui só existiam pequenos grupos nômades espalhados pela mata. Mas as novas evidências contavam outra história. Antes da chegada dos europeus, havia milhões de pessoas vivendo nessa região. Os estudos mais recentes indicam que entre 8 e 10 milhões de habitantes ocupavam a Amazônia, espalhados em uma rede de cidades interligadas por rios e estradas. Cidades com praças planejadas, casas organizadas em torno de centros cerimoniais e sistemas de irrigação que sustentavam plantações em solo fértil. Esse solo, chamado de Terra Preta de Índio, foi criado artificialmente e continua fértil até hoje, uma das maiores provas da inteligência e do domínio ambiental desses povos. Essas civilizações antigas entenderam algo que o mundo moderno ainda não domina. Elas sabiam usar a floresta sem destruí-la, produziam alimento em abundância, mantinham equilíbrio ecológico e viviam em comunidades que prosperavam por séculos. Enquanto reinos europeus travavam guerras e colhiam fome, povos amazônicos criavam riqueza sustentada na harmonia com o ambiente. Mas o destino deles mudou com a chegada dos colonizadores. Junto com as embarcações, vieram as doenças: varíola, sarampo, gripe, epidemias devastadoras que se espalharam como fogo. Em menos de um século, até 90% da população indígena desapareceu. As aldeias foram abandonadas, as casas ruíram e a floresta retomou o espaço. O tempo apagou o rastro dessa civilização. Quando Fawcett passou por ali, encontrou silêncio e mata fechada. Ele acreditava estar diante de uma terra intocada, mas sem saber, caminhava sobre os restos de um mundo esquecido. Hoje, os arqueólogos sabem que Fawcett não estava errado em sentir que havia algo ali. Ele só não tinha a tecnologia para ver. Os mapas feitos com LIDAR revelaram centenas de estruturas escondidas em áreas do Alto Xingu, do Acre, em Rondônia e no norte da Bolívia. Redes de vilas conectadas por estradas largas, praças do tamanho de quarteirões, canais de irrigação, pomares e sistemas de drenagem. Tudo isso organizado com precisão matemática. Esses achados transformaram o entendimento da história das Américas. A Amazônia não era um vazio, era um território vivo, habitado por uma das civilizações mais engenhosas que já existiram. Mas essa história também fala sobre nós, porque o que Fawcett procurava não era apenas uma cidade, era um símbolo, a prova de que existia um modo de viver onde o ser humano não precisava escolher entre progresso e equilíbrio. E isso talvez seja o verdadeiro tesouro da Amazônia. Enquanto o mundo moderno esgota seus recursos, povos indígenas, herdeiros desse conhecimento ancestral, continuam praticando a mesma sabedoria que manteve a floresta viva por milênios. Eles plantam, caçam e constroem sem destruir. Usam a terra preta, manejam rios, preservam o ciclo da vida. Fazem hoje o que o resto do planeta ainda tenta aprender. Cada novo levantamento com LIDAR revela mais.
Pirâmides escondidas sob o verde, valas com quilômetros de extensão, restos de muralhas e estradas antigas. E os pesquisadores dizem que só uma pequena parte da floresta foi explorada até agora. O que ainda está enterrado pode reescrever completamente a história do continente. Essas descobertas nos obrigam a repensar o conceito de civilização. Talvez desenvolvimento não signifique dominar a natureza, mas aprender a coexistir com ela. E talvez o verdadeiro atraso esteja na arrogância de acreditar que o passado não tem mais nada a ensinar. Fawcett desapareceu tentando encontrar a cidade de Z, mas no fundo, ele encontrou o espelho da nossa própria busca. A vontade humana de entender o que veio antes, de resgatar o sentido das coisas. Ele acreditava que a floresta escondia ouro. O tempo mostrou que o ouro estava nas ideias, e nas pessoas que souberam viver em harmonia com ela. Hoje, as mesmas árvores que o engoliram guardam o segredo que ele procurava, o de que o progresso sem equilíbrio é autodestruição. Se essa história te fez olhar a Amazônia de outro jeito, inscreva-se no canal. Aqui cada episódio revela um pedaço da história que ficou escondido. Histórias reais que explicam quem somos, de onde viemos e o que ainda precisamos reaprender, porque o futuro às vezes está nas civilizações que o mundo esqueceu.